Estamos de volta agora com o Em Pauta, programa produzido em parceria pela TV Câmara Bauru, TV Câmara Botucatu e a TV Unesp, falando hoje sobre o futuro do mercado de trabalho e os novos modelos em discussão. Nós recebemos aqui para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo, os professores Eliana Nogueira, ela é juíza do trabalho e docente de Direito Processual do Trabalho da Unesp de Franca, e Renato Dias Batista, livre docente em Gestão de Pessoas da Unesp de Tupã. No bloco anterior, a gente falou sobre os impactos da pandemia e das mudanças nas regras da legislação, nos modelos de trabalho, entre outros assuntos, porque esse assunto rende bastante, né? Tá todo mundo envolvido no mundo do trabalho, né? E agora a gente vai focar a nossa discussão nos efeitos comportamentais e tecnológicos dessas transformações. Agora ouvimos mais uma pergunta enviada pela nossa colega da TV Unesp, a jornalista Leire, e direcionamos ao professor Renato. Vamos acompanhar. Minha segunda pergunta é sobre as empresas que ainda não tiveram um retorno presencial de todos os funcionários. Como deve ser a preparação para essa volta? Bom, eu vou apresentar algumas variáveis, mas é preciso destacar que a volta, quando se fala em volta, nós não podemos conceber como uma forma rígida ou cartesiana, como se tudo funcionasse da mesma maneira. Muitas empresas têm uma estratégia de responsabilidade social, onde vão, de fato, capacitar essas pessoas para viver numa nova realidade. Na verdade, as boas empresas, as que praticam a responsabilidade social, efetivamente, já cuidaram dos seus trabalhadores enquanto estavam em casa. Essas empresas, com certeza, terão uma forma muito mais inteligente de retorno. Entretanto, aí vai depender também de outros órgãos que fiscalizam, mas muitas empresas não estão preparadas para o retorno, né? Muitas empresas, como eu mencionei anteriormente, há uma forma obsoleta de trabalho que está em várias empresas, eu diria que na maior parte das empresas. E essa obsolescência, ela inviabiliza uma mudança que respeite, por exemplo, uma nova forma de trabalho pós-pandemia. Essas empresas vão precisar fazer investimentos em responsabilidade social, em medicina do trabalho, em profissionais de apoio, em psicólogos, em numa equipe multidisciplinar que gere um conhecimento interdisciplinar, né? Para que esse retorno seja efetivo. Porque muitos vão, por exemplo, esconder o seu próprio sofrimento para se manterem empregados. O sofrimento está aí, em estudantes de ensino médio, estudantes universitários e trabalhadores. Muitos estão procurando ajuda médica para realizar ou tratamentos baseados em medicamento ou em psicoterapia para tentar suportar essa fase. Agora, a fase de retorno não significa que há uma ruptura, ou seja, daqui para frente tudo retorna. Há uma forma gradativa, né? Até mesmo porque, em relação à Covid, há muita dúvida ainda sobre, de fato, a eliminação dela no mundo. Por isso, a questão interdisciplinar. Não dá para falar que seja uma decisão da empresa, uma decisão administrativa que as pessoas devem retornar, mas uma ação onde envolva a atuação de múltiplos profissionais para que o trabalho seja respeitado. Infelizmente, é preciso tocar também na realidade. Se você circular pelas ruas e observar que pequenos negócios estão trabalhando de forma irregular e que não estão procurando cuidar dos seus trabalhadores, porque quando nós falamos de empresas, nós não estamos falando só de empresas de grande porte ou de marcas famosas. O número de empresas pequenas do setor varejista é gigantesco, e são empresas e que representam uma parcela significativa da manutenção econômica, né, da vida dessas pessoas, das cidades, do país. E você já observa que, nesse momento, existe uma dificuldade muito grande de cuidar desses trabalhadores que estão aqui, nesse momento, correndo o risco de contaminação. Agora, dentro de uma variável não observável, ou que o indivíduo esconde, isso será uma sequela que pode ter um impacto muito maior do que a gente imagina, de cuidar
da questão psíquica, de como você absorver o trabalho, de como você motivar as pessoas a retornar. Essa abordagem onde você leva em conta o próprio mecanismo de objetivos de vida, muitos são incapazes de responder e vão colocar as pessoas para trabalharem de uma forma irregular. Eu preciso que haja, de fato, uma política pública que dê apoio, que fiscalize e que também oriente sistemas comunicacionais que permitam que a informação chegue a todos, né? Então, o Estado e as universidades, todos têm um papel que deve ser colaborativo na divulgação de informações de como se adaptar a essa nova realidade. Porque muitas empresas sequer têm um departamento de gestão de pessoas. A gente não pode chamar o departamento pessoal aquele que distribui vale transporte, assina carteira, distribui equipamento de segurança, como um departamento de gestão de pessoas. Aquilo é um departamento técnico, né, que muito pouco está envolvido na relação mais profunda em relação ao trabalhador. Para complementar, é uma questão também legal, porque recentemente nós tivemos a aprovação da lei de terceirização. Ou seja, você tem um impacto que já ocorria anteriormente, do qual o trabalhador terceirizado tem menos, você tem menos atenção em relação à empresa. A empresa, quando terceirizou a atividade fim, ela está delegando uma responsabilidade muito profunda e muitos desses trabalhadores que tinham um apoio complementar, por exemplo, um plano de saúde que a empresa é obrigatória a fornecer a todos os funcionários, quando ela terceiriza, ela tira essa responsabilidade, principalmente porque ela está mudando de padrão sindical. O sindicato que ela pertence não vai ser o metalúrgico, mas vai ser um sindicato de suporte vinculado a uma tarefa afim que está sendo desenvolvida por um outro modelo de empresa e que não necessariamente seja um metalúrgico. E que há, sim, uma perda de benefícios que representam um apoio social. Se você não tem um sistema de saúde efetivo no país, como que você vai resolver essa dinâmica? O número de pessoas que estão, nesse momento, com problemas psicológicos é gigantesco. Mas, como foi mencionado anteriormente pela professora Eliana, se o trabalho remoto parece que tinha um fator semântico de que não se está trabalhando, os problemas psicológicos também são vistos pelas empresas, principalmente as mais arcaicas, como uma fragilidade do trabalhador e não uma realidade do seu sofrimento naquele momento. A gente está percebendo que as transformações nos modelos de trabalho envolvem vários fatores, né? São fatores sociais, econômicos, culturais, sem contar a própria pandemia que intensificou e acelerou todo esse processo de mudança. Nós ouvimos um especialista em estratégia e marketing digital, Paulo Miureu, para saber os principais desafios de empresas e trabalhadores neste momento de transformação. Vamos conferir. Necessariamente, a gente tem que ter dois focos de olhares aí, né? Um é sobre o aspecto do profissional, do trabalhador em si, e outro do empregador, de quem está aí contratando, né? Do lado do trabalhador, provavelmente ele pode estar mais preparado, considerando que ele já adota tecnologias digitais há bastante tempo, ele está lá no WhatsApp, ele sabe se comunicar, mas necessariamente ele nunca fez isso trabalhando mesmo, né? Ele nunca teve essa relação de trabalho usando a tecnologia digital que ele já está tão acostumado no dia a dia. Por outro lado, a gente vê o empregador com um indicador de trabalho, uma métrica de trabalho, que também foi necessária devido à legislação, à CLT, que é a presença, né? Então, o trabalhador ele está trabalhando quando o empregador o vê trabalhando. Então, ele foi lá e bateu o ponto dele, passou a digital, ele está na empresa, ele está ali sentado no computador ou ele está fazendo alguma atividade. Então, eu considero que ele está trabalhando. E, a partir desse momento, a gente tem um problema muito sério, que são as empresas não considerarem um outro indicador, que já se vem sendo falado há muito tempo, que é realmente a produtividade, que é realmente o resultado,
que é realmente aquilo que o trabalhador deveria entregar, que é fruto do seu trabalho. Então, a percepção tem que ser diferente e o empregador, né, a empresa precisa olhar agora para esses números, para esse resultado. Quando você tem um trabalhador remoto, a sensação que você tem é que se ele não está comigo, se ele não está do meu lado, será que ele está trabalhando? E o ponto-chave disso é, será que importa se ele está trabalhando naquele momento ou o que mais importa é o resultado que ele entrega desse trabalho? Então, essa relação vai precisar mudar, e aí essa mentalidade, né, do empregador precisa mudar e do trabalhador também, porque cada vez mais o foco é esse resultado da entrega. É realmente uma relação que fica até muito mais produtiva para ambas as partes, né? Muito mais transparente para todos. Ou seja, novos modelos de trabalho não comportam mais olhares convencionais dessa relação empregador e empregado. Não comportam mais. Agora não importa mais tanto, até mesmo a questão da legislação, né? Que era, realmente, eu estou trabalhando porque eu entrei na empresa ou saí da empresa. Agora, o que é mais importante é o resultado, que é a relação que você realmente teve ali na contratação de um colaborador, né? Direcionando a pergunta agora para a professora Eliana, baseada nessas análises do nosso especialista, o Paulo, professora, o avanço da tecnologia, ainda falando sobre essa mentalidade, né, dos trabalhadores e das empresas contratantes, é inevitável sobre as relações de trabalho? Alguns estudos apontam, por exemplo, que a robótica e a inteligência artificial, por exemplo, podem colocar em risco 3 em cada 10 empregos até 2030. Como que o trabalhador de segmentos tradicionais, convencionais, pode se preparar para esse novo cenário? Olha, investimento em educação, não tem outra saída. A gente tem um gap, uma distância muito grande, no caso brasileiro, em muitas das áreas, entre o ensino e a empresa, né? Entre a educação e a empresa, entre a escola, entre a universidade e a empresa. A gente precisa reduzir essa distância. Eu não tenho dúvida. Se nós não tivermos um amplo plano de educação, inclusive de educação profissionalizante, voltada para a tecnologia, nós não vamos conseguir diminuir essa distância. Vou dar um exemplo da Alemanha. Quem capitaneou toda a revolução, a quarta revolução industrial, e trouxe as inovações mais importantes da indústria 4.0 foi a Alemanha. Existe um relatório feito pela Roland Berger em 2011 que narra o que seria a indústria 4.0. É muito importante que esse relatório fala que até então quem tinha se beneficiado da globalização eram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, teriam se beneficiado da onda de globalização que levou a produção para os países de menor impacto econômico para as empresas. O que a Alemanha gostaria de fazer, então? O que ela propõe a partir desse relatório? A centralidade da produção levar de volta a manufatura para a Europa, centralizando na Alemanha, por óbvio, com alta tecnologia. A manufatura que havia migrado para os países periféricos deveria retornar com alto investimento tecnológico, com tudo aquilo que a indústria 4.0 pode trazer. Uso de tecnologia, alta tecnologia, a IoT, a comunicação entre os equipamentos, a nuvem, e por aí vai, tudo que foi criado nesse período aí, nesses últimos anos. Como é que a gente olha para isso no modelo brasileiro? Eu gosto de dar um exemplo, para a gente dimensionar isso. Eu sou muito curiosa. Eu fui a São Paulo visitar a FEIMEC em 2019, começo de 2019. É a maior feira mecânica que existe aqui no país para trazer inovações para a indústria 4.0. E eu fui lá de curiosa para saber o que tinha de inovação. E tinha muita coisa, né? Já trazendo as inovações para essa indústria que as empresas poderiam comprar. E eu assisti uma palestra feita na época por alguém de financiamento público. E essa fala do financiamento público foi toda voltada para a compra de equipamento. A hora que terminou, eu fui lá e conversei com o cidadão. Né? Escuta, me diz uma coisa, existe alguma linha de financiamento voltada para qualificação profissional? Ele virou para mim e falou, interessante a pergunta, porque eu já tive gente aqui hoje que veio fazer cotação desses equipamentos, mas disse que não podia comprar porque lá na empresa dele não tem mão de obra qualificada. Então, olha a distância que existe. Nós precisamos criar uma política pública nacional para investir no aprendizado para a vida toda,
que a Europa já fala isso com muita precisão, lifelong learning, né? O aprendizado para a vida toda. Hoje, a nossa educação está vinculada à aprendizagem profissional, que vai no máximo até 24 anos, se for pessoa com deficiência não tem limite, ou aquele que foi para o ensino técnico ou que foi para a universidade. Eu não tenho, dentro dos órgãos públicos, e vai bem na linha daquilo que o professor Renato falou, não é responsabilidade só das empresas, é responsabilidade também do Estado, e eu precisaria implantar a política pública para que esse pessoal pudesse se requalificar para talvez encontrar um posto de trabalho desses que devem surgir. Precisamos investir na indústria nacional, na esfera de tecnologia, isso também ainda não temos um programa adequado nisso, mas se nós conseguíssemos evoluir, precisaríamos de qualificar essa mão de obra. Eu não tenho dúvida. Infelizmente, boa parte dos empregos serão exterminados. Há quem diga, não serão exterminados, eles são substituídos por outros. Mas ainda que sejam substituídos, nós não vamos conseguir ter emprego em quantidade adequada. Então, para responder a sua pergunta, se eu pudesse resumir, investimento maciço em educação. Isso a Alemanha fez e isso a Coreia do Sul fez. Saiu, hoje está na frente do Brasil do ponto de vista de potência econômica, só investindo em educação. Então, a receita não é muito difícil, a gente precisa aprender a lição. Aproveitando que a professora citou brevemente os órgãos públicos, o secretário de governo da Prefeitura de Botucatu, Fábio Leite, também comentou conosco sobre a adaptação ao se adotar a tecnologia e o trabalho remoto nos processos públicos aqui da cidade. Então, vamos conferir o que ele tem para falar. Bom, primeiro que a adaptação teve que ser muito rápida, né? Muito rápida, porque realmente em meados de março do ano passado surgiu todo esse assunto, todo esse momento, e a gente teve que fazer essa adaptação do dia para a noite praticamente. Eu diria que no começo o mais difícil foi todo o planejamento da questão, né? Porque realmente era uma realidade que a gente tinha experimentado em pouquíssimas ocasiões. Mas depois que os projetos começaram a se encaixar, especialmente os projetos de automação, a gente viu que a realidade ela era um pouco mais administrável ou mais fácil de ser administrada do que a gente imaginava no início de tudo. Fundamentalmente, o que a gente teve foi reorganização de processos, colocando muita tecnologia, né? Muito sistema, muito e-mail, muito WhatsApp, muito internet, para permitir que os cidadãos que se vinculavam diretamente no Paço Municipal fisicamente passassem a operar de forma remota, mas foi possível. Para o cidadão, o impacto hoje, eu diria 1 ano depois, ele tende a zero. Talvez até em alguns momentos o processo esteja até mais otimizado ou mais facilitado do que era antes. Porque, como eu disse, para todos os canais, para todos os serviços que a prefeitura prestava, ou quase todos, né? Se a gente for falar da educação ou de um atendimento médico, não cabe, mas vamos falando dos serviços administrativos, né? Eu diria que boa parte dos serviços eles ficaram muito mais simples, muito mais fáceis. Exceção as pessoas que têm mais dificuldade com meios eletrônicos, mas que também a gente montou alguns canais de atendimento. Então eu diria que para o cidadão 1 ano depois, eu diria que o efeito é muito mais positivo do que negativo. Do ponto de vista de economicidade, eu diria que é mais nos meios. Então, do ponto de vista de capital humano, como eu disse, a gente realocou pessoas, mas não teve, até por conta da instituição pública, cortes. Mas na parte de material, especialmente impressoras, papel, energia, com certeza a gente não tem isso consolidado ainda, mas com certeza o impacto foi positivo. Eu acho que a tendência mundial ela vai se fazer presente também no serviço público da cidade de Botucatu, o que todos chamam do novo normal, né? Eu acho que a nossa realidade, uma opinião muito pessoal, ela nunca vai ser como fevereiro de 2020. E, considerando tudo que eu disse até agora, eu acho que ela é uma realidade para melhor. Então, as instituições públicas ou privadas aprenderam a lidar com a distância, oferecendo o mesmo serviço ou um serviço até mais ágil, mais prático, mais complexo. Então, eu acho que a gente não volta ao que era antes. Bom, aproveitando aí a fala otimista do secretário de governo de Botucatu, de que sim, a adoção da tecnologia pode melhorar os serviços prestados à população, eu gostaria de uma análise dos dois professores, professor Renato e professora Eliana, até para a gente aproveitar e fechar aqui o nosso pensamento, a nossa discussão. Fiquem à vontade, inclusive, para as considerações finais. Na percepção de vocês, esse setor de atividade, o setor público de trabalho, está acompanhando essas transformações
constantes e mais frequentes, né, depois da pandemia, e que outras ideias pré-concebidas, por exemplo, tudo no setor público é mais lento do que na iniciativa privada, que ideias acabaram caindo por terra nesse momento em que todo mundo teve que se reinventar? Mais uma vez, não podemos generalizar. Só em casos de prefeitura são milhares no Brasil, né? Temos milhares de municípios. Então, você tem uma diversidade muito ampla do ponto de vista estratégico. O Estado, sim, tem limitações, o Estado é mais lento, não somente do ponto de vista burocrático, mas também a burocracia ela também implementa uma forma cultural. E formas culturais caracterizam como as coisas devem funcionar. Uma coisa que deve ser levada em conta é que um dos grandes entraves está na adaptação tecnológica. Eu insisto em afirmar que um gap tecnológico representa um gap cognitivo. Então, se você não faz investimentos tecnológicos, você tem pessoas com menos possibilidades de aprendizagem. A aprendizagem, ela demanda, como já foi mencionado anteriormente, um processo contínuo, né? Ou seja, você não aprende de repente. Um dos grandes problemas das organizações públicas e privadas é quando acredita-se que vai mudar simplesmente comprando equipamentos. Muitos compram equipamentos, agora mudou, nós somos uma empresa de alta tecnologia, somos rápidos porque tem tecnologia. Eu preciso mudar também o comportamento das pessoas, como essas pessoas concebem o trabalho, no caso da pergunta, o trabalho público. Né? O que representa, qual o seu papel como trabalhador público? E não apenas se o trabalho ou se as atividades estão sendo desenvolvidas. Eu preciso criar uma nova cultura do trabalho, né? E que represente um fator de inovação mesmo. Um dos grandes problemas, não apenas no Estado, mas eu posso afirmar que na maior parte dos países da América Latina existe uma limitação tecnológica que também força uma limitação de aprendizagem. Quanto mais distante alguém está de um procedimento tecnológico, mais dificuldade ele vai ter para aprender alguma coisa nova, né? Então, se você observar no caso da gestão pública, muitas organizações públicas, as que mais rapidamente mudaram, são aquelas onde o recurso financeiro entra e não apenas sai. Então, quando há uma pressão financeira também, seja no recolhimento de tributos, ou seja na forma de serviços de determinadas empresas que estão diretamente relacionadas à arrecadação, elas tendem a mudar mais rapidamente do que aquelas que têm a prestação de serviço como forma e não a entrada de recursos financeiros apenas. O Estado, sim, é lento, né? Não apenas no Brasil, mas, volto a afirmar, na maior parte da América Latina é extremamente lento, tem um pensamento obsoleto em relação à realidade tecnológica, demora para dar uma resposta efetiva para as mudanças e acaba trabalhando por uma pressão externa. Eu acredito que a melhor forma, e aí para finalizar, a melhor forma de mudança é aquela que impulsiona características proativas. Eu não preciso esperar grandes problemas que me forçam a mudar, como, por exemplo, muitos estão mudando por causa da pandemia. Ótimo, mas isso é uma atitude reativa. A atitude proativa significa que eu estou mudando continuamente e não apenas esperando essa pressão situacional, né? Ou, no caso de outras empresas que têm relações externas, como eu mencionei em outro momento, que são empresas que, quando recebem a sua auditoria internacional, fazem mudanças, porque senão ela não consegue trabalhar com um volume de exportação extremamente competitivo. No caso da organização pública, precisamos entender que o cidadão é o cliente. O cidadão deve pressionar, mas o cidadão pressiona também se ele receber um repertório intelectual que também vem do Estado. As melhores universidades são as públicas, não é? Eu preciso fazer investimento nas escolas para que as pessoas também desenvolvam essa característica de cidadania. Eu não posso somente ficar reclamando do Estado e também ficar esperando uma mudança passivamente.
Eu preciso criar um cidadão que seja participativo junto ao Estado. Que ele pressione também. Não seja apenas um reclamante, mas alguém que pressione pela mudança. E que o Estado, por sua vez, também seja capaz de atender essas expectativas das pessoas. Quando nós falamos em democracia, mais uma vez, é preciso equidade entre os objetivos do cidadão e o papel do Estado. Professora? Bom, vamos lá, Lidiane. A pergunta é muito interessante. Eu vou tentar resumir para não me alongar muito. Quando a gente olha o Estado, enquanto prestador de serviços, não é? O Estado tem que seguir pelo princípio da eficiência. Historicamente, no caso brasileiro, como é que nós olhamos culturalmente, né, como o professor Renato tem citado várias vezes, é muito importante a gente pensar nisso, como é que culturalmente a gente olha para o serviço público? Moroso, ineficaz, ineficiente. É esse o senso comum, né? Oxalá, a ida para o modelo remoto, a criação, o uso e o manuseio de ferramentas tecnológicas possam tornar a administração pública mais eficiente. Eu não tenho dúvida, e se nós formos acompanhar os dados dos últimos relatórios feitos pelos órgãos públicos que fizeram um levantamento, a economia que se gerou com o uso de ferramentas tecnológicas do serviço público foi imensa. Eu não tenho dúvidas, eu estou vinculada a 2 órgãos públicos, o estadual e o federal. Essa economia, ela vai motivar o administrador público. Então, eu entendo bem o caráter, vamos dizer assim, otimista do nosso administrador. Gerou economia para os cofres públicos e a gente precisa ser eficiente. Em tese, se eu economizo, eu poderia investir em outras áreas. É isso que a população quer, é isso que o serviço público precisa. Então, espero que realmente essas medidas sejam aquilatadas de modo que nós consigamos perseguir um Estado que seja mais eficiente na prestação do serviço público, sem esquecer de vista que uma boa parte da nossa população ainda é analfabeto digital e está excluído desse mundo. Então, não vai dar para todo o serviço público ser feito pela telinha. Eu vou precisar, principalmente o serviço público essencial, precisa do atendimento presencial. Há um outro dado, porque eu preciso olhar para o todo. As atividades que mais perderam postos de trabalho durante a pandemia foram a parte de hotelaria e a parte de alimentação. O turismo negocial deixou de existir. Acredito que com vocês aconteceu a mesma coisa que comigo. Eu fazia inúmeras viagens mensais a trabalho. Faz 1 ano e meio que eu não saio de casa. É tudo feito pelo computador. Então, você imagina a economia para o ente público que não tem mais que pagar a passagem, o motorista, o hotel, o restaurante. Não é? Hoje, então eu olho isso como uma possibilidade de eficiência do órgão público que pode permitir a interlocução fora de algo que gere despesa, não tenho dúvida. Agora, eu preciso medir essa efetividade pelo tanto que ela consegue alcançar o cidadão, se ela realmente chega até o cidadão. E eu não tenho dúvida, vou dar o exemplo do judiciário. A justiça evoluiu, o CNJ criou um programa de justiça 100% digital e nós aderimos a ela. Faz 1 ano e meio que eu faço tudo como juíza aqui da minha casa. Todas as audiências, todos os despachos, analisando os processos, atendendo advogado, atendendo parte. Então, o judiciário não volta nunca mais para aquilo que era no pré-pandemia. Mas há uma preocupação para que isso seja adequado, porque senão não resolve. Há uma preocupação, e eu vou finalizar com ela, porque eu acho que isso fica aí até para um futuro debate. O professor Renato tocou nisso na primeira fala, e isso tem me preocupado. Você colocar um trabalhador em teletrabalho que tem um salário legal, tudo bem, né? Primeira coisa que a gente fez, comprou um computador melhor, botou uma câmera, melhorou a internet. Uma boa parte da população não tem condição de fazer isso. Então, há uma economia, essa economia, penso eu, precisa ser voltada para talvez um auxílio telemático, para que aquele trabalhador tenha um amortizador que lhe permita trabalhar com o seu equipamento, mas ser reembolsado pelo gasto que ele tem. Eu participei de um evento com a Escola do Estado de São Paulo e isso foi colocado em pauta. Em que medida nós precisaríamos evoluir, até para a negociação coletiva, que pensasse em maneiras de auxiliar o trabalhador, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada, para amortizar os gastos que ele tem. Porque ele tem, né? Ele precisa estar sempre atualizado. E o professor Renato até fala isso, como vão ser as próximas entrevistas? Eu penso que vão ser assim. O que você tem de equipamento na sua casa? Não vai bastar a minha
a minha competência, a minha habilidade enquanto trabalhadora, eu vou ter que ter um aparato tecnológico, até porque hoje as entrevistas estão sendo feitas pela internet. Eu já consigo verificar de longe o que ele tem, se me agrada ou não. Então, eu criei aí mais um critério para a admissão de trabalhadores nesse regime. Isso tudo tem que ser pensado. Bom, agradeço demais, acho que falei demais, mas a ideia é, temos muito que pensar. Eu disse no início que eram perguntas do milhão. A gente vai falando do que a gente pouco que conhece, do que a gente está vendo no mercado, do que a gente sente, né, dessa movimentação, mas eu acho que, como o professor Renato bem coloca, tem muito que ser feito, tem muito que ser mudado, tem uma questão cultural que precisa ser assimilada com outros critérios e com outros parâmetros, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Muito obrigada. Professores Eliana Nogueira e Renato Dias Batista, nós agradecemos aqui a participação de vocês em nome das 3 emissoras parceiras. Agradecemos por terem aceito o convite para participarem conosco de mais uma edição do Em Pauta e pela generosidade das informações compartilhadas. Muito obrigada. E esse programa do Em Pauta fica por aqui, mas você que nos acompanhou pode rever este e outros conteúdos nos canais de YouTube das 3 emissoras, TV Câmara Botucatu, TV Câmara Bauru e TV Unesp. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.